Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, olá você, bom dia, 10 horas, 14 minutos, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, nesse dia 23 de novembro, últimos dias, né, dentro do mês de novembro, últimos dias também dentro do ano de 2020, estamos na expectativa, né, praticamente de um fechamento desse ano para vir novamente 2021 e claro, né, com tudo que se anuncia para o ano que vem, né, um período mais calmo, mais tranquilo, com estratégias para um devido crescimento e retomada das atividades em todo o mundo. Tudo isso consubstanciado através da vacina que gera saúde e a volta da paz e harmonia entre todos os povos. Mas ainda há muitas coisas para se digerir, para se mastigar, principalmente os eventos que foram notórios durante esse final de semana em todo o Brasil, permeados, né, pelo fato que ocorreu na capital porto-alegrense. E estes e outros assuntos é tema hoje de nossa programação, por isso convite especial para você ficar junto com a gente em mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Muito bem, tem para você então nossa trilha, né? Tá aí para você nossa trilha de abertura. A partir de agora, oficialmente começando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, juntamente com Edinho Soares e Miguel Brambila, Edinho Soares. Miguel Brambila ainda, né, na sua trajetória em férias pelo estado catarinense, visitando diversas cidades, passando por pousadas, fazendo uma rota turística, né, por entre essas comunidades, um pouco na parte litorânea, outros momentos também, saindo um pouco da parte litorânea ainda para a parte mais do interior, mas aproveitando para poder descansar, né, desse entremeio, seu período de férias. E depois mais ele retorna, né, mesmo assim, sobre de férias, ele está trazendo para nós a participação dele na nossa programação e ele retornará à cidade de Caxias do Sul dentro dos próximos dias. Meu querido e amado Miguel Brambila, lhe passo a palavra a partir de agora, de cumprimento com bom dia, e hoje nós vamos ter mais uma vez, né, muitas avaliações, muitas observações a serem observadas da intensa movimentação de protestos em todo o nosso solo brasileiro. Mas vamos fazer, como se diz no ditado popular, vamos começar do início, né? Ou do princípio, para ficar melhor. Eu vou passar para você a palavra para o seu bom dia, sua saudação inicial, sua saudação introdutória a toda a nossa audiência, e cumprimentando também, destacando que, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui junto contigo, dividindo esta oportunidade de estarmos juntos. Bom dia. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a toda a nossa querida audiência. Estamos hoje falando ao vivo aqui de Garopaba, da pousada Garopaba Village, mas usando o 4G, que nos permite aí este diálogo em tempo real. Então imagine quando usarmos o 5G, né, que já é uma pesquisa, né? E aqui estamos, né, não podemos, quando se sai de casa, você fica com mais saudades de casa, né? Um belo chimarrão, algumas árvores ao redor. A temperatura hoje aqui é 27 graus aproximadamente, não tem vento, e transitamos da ilha de Florianópolis para cá no domingo com uma temperatura um pouco mais baixa, Edinho, né? Mas aonde estive, seguindo-se protocolos bastante rígidos na questão de segurança, né? Bares, restaurantes, aqui em Santa Catarina não houve nenhuma denúncia, pelo menos específica, e nós procuramos tomar cuidado com isso, né? Você tem, por exemplo, na hora de se servir, que usar luva, você tem que estar de máscara nos buffets, seguindo, as mesas são separadas, então não há, né, nenhum tipo de grandes preocupações. Inclusive nós visitamos, né, Santo Antônio de Lisboa, que é uma parte
muito legal da ilha de Florianópolis, de pescadores e de colonização portuguesa, casas portuguesas ainda, né? E aí fomos convidados para irmos ao Costão do Santinho, conhecer lá um plano de férias, que bem caro, aliás, que eu não comprei, obviamente, mas tivemos lá um passeio, né? Sabe que gringo tem, né? Como diz a minha filha, né? Ganha comida grátis, né? Tem antena para comida grátis. Passamos a tarde lá, que é maravilhoso, né? O Costão do Santinho, aí é na ilha, numa outra praia de Florianópolis, né? Muito legal também. E, claro, aí, assim, né? Associados e um pouco mais caro. Mas, enfim, né? Esse é o nosso Brasil, o turismo precisa se movimentar, é parte da economia, a vacina está chegando e muita preocupação, né? Nos hotéis, bares, restaurantes. Alguns não tiveram grandes dificuldades, outros fecharam as portas, enfim. Não há aglomeração nas praias, pelo menos, né, durante a semana. No final de semana nós não chegamos a praias movimentadas, obviamente, enfim. Com cuidado, né, é preciso que se sobreviva, Edinho, porque como dissemos há meses atrás no nosso programa aqui no Sabe Caxias, em janeiro a vacina estaria estabelecida. E é o que está acontecendo, nós estamos no final de novembro quase, temos dezembro, os protocolos todos estão avançando na direção da vacina, agora a questão é logística apenas, nós sabíamos, né? E algumas pessoas se preocupam com a mutação do vírus, não nos preocupemos, né? Em tempo recorde e cada vez mais rápido, vamos ficar com esse know-how científico para novos tipos de problemas e pandemias como esta de 2020 dificilmente vai voltar a acontecer no mundo, Edinho. Tem muitas coisas seriamente a serem avaliadas e até mesmo acho que cientificamente foi um largo crescimento para várias potências, vários países, né, que mergulharam em pesquisa, porque já tinham base para poder realizar pesquisas. Muito largo e diferente do nosso Brasil, que nem sequer talvez os respiradores conseguiram chegar onde que deveria chegar. Isso vem mostrar a disparidade do crescimento científico e tecnológico do nosso país e vem mostrar uma dura estatística da realidade, do abismo que nós estamos frente a muitas potências. E o que chama muita atenção, muitas delas pertencentes ao grupo dos BRICS, que são chamados dos países emergentes. 2 países do BRICS, né, Rússia e China, desenvolvendo vacinas, e aqui o Brasil, um dos integrantes do sistema BRICS, nem sequer, né, respiradores, ainda não está engalfinhado em situações de extrema política, né, politizou essa questão relacionada ao Covid-19 e vacinação, e não se traz um horizonte perfeito ou uma margem de horizonte, de visualização, né, que é correta para nós caminharmos e nos dirigirmos para lá. Mostra o verdadeiro abismo de nossa nação. E isso ficou muito escancarado para o mundo inteiro também, né, Miguel? Sim, nós estamos no Brex, né? Deu Brex no Brasil. Eu vi o Vitor Camejo, que é um dos meus humoristas preferidos, no Jornal de Casa, e um stand-up comedy da atualidade, e ele selecionou um vídeo do Bolsonaro reclamando como se fosse alguém que está coordenando uma casa, e não sendo o presidente do Brasil. É só problema, eu não posso comer um pastel. Sabe o pai estressado que começa a reclamar de que tem que arrumar cano? Sabe o xereque estressado que saiu de casa lá porque tinha que desentupir a pia, desentupir o banheiro? E o Bolsonaro é presidente do Brasil, então há um despreparo terrível, né? Eu não aguento, é só problema, não posso comer. Isso ele falou agora recentemente, não é? Então nós poderíamos sim desenvolver, mas se não tivéssemos, né, todo esse desamparo econômico, social, né, porque por parte da liderança nacional. É um desamparo, é uma incompetência. Na verdade não há uma centralização, porque quando você tem aí um navio e uma equipe, o comandante do navio precisa, né, trabalhar para que delegar funções, agir, todos estão funcionando mais ou menos à deriva. Todos os órgãos do governo federal estão funcionando à deriva. O Instituto Butantan tem 135 anos de existência e nós teríamos sim condições. E a questão é nos colocarmos, felizmente, né, diante da Organização Mundial da Saúde, e mesmo países colocados como pária na diplomacia mundial, como é o Brasil, nós não estaremos à mercê da vacina. Ela entrará pelos estados e não pelo governo federal, apesar dos esperneios aí dos negacionistas. E, inclusive, né, o Osmar Terra, que disse que só morreriam 5.000 pessoas lá em março, está hospitalizado para fazer exames tomando cloroquina, Edinho.
Tomara que fique tudo bem com ele, né? Sim, como é que tu faz uma avaliação sobre isso, né? Porque o próprio Osmar Terra, né? Inclusive amplamente chamado e taxado por algumas vertentes de Osmar Trevas, né? No período em que ele até mesmo negava a Covid-19 de certa forma, né? Com colocações muito interligadas a filosofias dos pensamentos bolsonaristas. Como é que você avalia isso agora, Miguel? Ele vai continuar dizendo que se tivesse liberado hidroxicloroquina não teria morrido tanta gente. Tomara, né, porque ele precisa da mesma solidariedade que todos os brasileiros merecem. Independente, né, do negacionismo dele próprio, ninguém é a favor da pena de morte. E é isso que nós vamos comentar também sobre o caso do cidadão que foi assassinado, né, no mercado Carrefour, em Porto Alegre. Porque nós não podemos simplesmente pagar o mal com o mal. Essa é a questão de uma sociedade civilizada. Né? Violência gera violência, negacionismo gera negacionismo. Então, se você pagar o Osmar Terra na mesma moeda do seu negacionismo, nós teríamos menos gente morta por causa da Covid se tivéssemos aí uma ação de saneamento básico mais ampla, desde antes do governo Bolsonaro, evidentemente, mas como ele foi pego no momento da pandemia, o que derrubou o Trump nos Estados Unidos, e nada, nós sabemos, Edinho, ocorre por acaso. Talvez seja a conspiração do universo para amenizar um pouco, né, este radicalismo mundial de extremistas que não está sendo bom para a humanidade, né, amenizando um pouco os ânimos. Em Caxias do Sul também, né, voltamos à velha dualidade, né, PT-PSDB, sem extremismos, num debate que será saudável para os caxienses. Portanto, eu acredito que dentro disso, né, o Osmar Terra, esperemos que fique bem, né, está 10 dias em casa, agora foi para o hospital fazer exames. Então é muito relativo, né? Se ele sair da doença curado com hidroxicloroquina, vai fazer o mesmo discurso do Bolsonaro, evidentemente. Perfeito, né? Tá aí as avaliações, as observações de Miguel Brambila, 10 horas e 26 minutos. Miguel Brambila, qual é a avaliação que a gente pode fazer nesse primeiro momento, ou qual é a avaliação que se faz referente a todos os protestos que aconteceram no Brasil, repercussão mundial do caso dos eventos ali de Porto Alegre? O que a gente pode destacar sobre tudo isso na movimentação do final de semana? Pois é, Edinho, eu aprendi não há tanto tempo assim, mas você sabe que a cada década que você vive, você soma um pouco mais de sabedoria, não é? Que violência gera violência. Então, os movimentos negros em defesa, né, das ações de igualdade social devem evitar qualquer tipo de violência, porque senão eles vão perder a razão. Basicamente é isso que deve, né? Que nós somos, sim, conscientes que existe racismo no Brasil, em Caxias do Sul, colonização italiana, alemã, europeia, né? Existe racismo, se não existe explicitamente, existe velado nas casas, nas famílias, sim, infelizmente, né? Porque a cor da pele para muitos, né, é um fator de caráter e não é isso que deve ser considerado numa civilização avançada. Agora, quanto mais se fundamentalizar a questão e se extremar a questão, aí nós criaremos um novo apartheid, né? Vencerá o mais forte, né? Não em números, mas em poder econômico, porque é o poder econômico que manda em qualquer sociedade, né? Sempre foi assim. Nelson Mandela ficou 30 anos preso em protesto contra o apartheid para depois virar presidente da África do Sul e amenizar a questão. Agora, será realmente que acabou o racismo na África do Sul? Nós vemos aí, o Neymar recentemente, né, foi vítima de racismo jogando futebol lá em campo. Seguidamente na Europa, né, eles jogam bananas para os jogadores de futebol, ofendendo, né, num terrível momento, né, de primitivismo social. Então, o que se deve fazer é ir pelas vias da lei, né? Injúria racial é crime, né? E, portanto, deve-se sim ir, quando alguém da raça negra se sentir injuriado, deve buscar testemunhas e partir para um processo civil, porque você não pode fazer a denunciação caluniosa, mas um processo civil com testemunhas vai gerar jurisprudência. Quanto mais isso acontecer, uma vítima no supermercado, aconteceu, por exemplo, no mesmo mercado como este que nós citamos, que o cidadão foi buscar o carro dele e os seguranças prenderam ele como se fosse ladrão de carro. O outro que foi ajudar uma senhora no caixa do supermercado, ela disse que não tinha dinheiro para dar.
Então, quer dizer, o preconceito existe, sim, né? E é uma vergonha nacional, mas um país que tem 50% só de saneamento básico, uma ignorância total representada, né, por um debilóide na presidência, só pode dar nisso aí, Edinho. Nós temos que ter paciência, e o sugerível a isso é sempre que, porque as pessoas não querem se expor, né? Injúria racial é crime. Você precisa, em todos os momentos, não é o caso do rapaz aí que foi assassinado, tem a questão racial, mas teve outros fatos envolvidos que precisam ser observados, Edinho. Mas sempre com testemunhas é preciso, sim, que sempre que você se sentir ofendido por qualquer coisa, busque testemunhas e busque a justiça. A justiça é o caminho, não com as próprias mãos, mas como instituição. Isso vai nos fazer mais fortes como cidadãos e como sociedade. Perfeito. Miguel Brambila, o que a gente pode destacar, nós estávamos conversando sobre fora do ar um pouco mais sobre tudo isso, o pessoal está utilizando elementos como fichas criminais, utilizando como elementos como passado para poder justificar ou para poder ou fazer observações sobre o ato que ocorreu ali em frente ao supermercado, né? Como se como esse ato relacionados ao seu passado justificasse a cena e o desfecho que ali ocorreu. Dando um exemplo muito prático para que as pessoas possam entender o que a gente quer dizer. Ele mereceu isso porque ele tinha uma ficha longa, não era uma pessoa isenta, ele fazia trocentas barbaridades, e isso dá uma sensação, né, pelo que as pessoas colocam, que se fica justificado o ato. Uma coisa tem a ver com a outra, Miguel Brambila? Não tem. Evidentemente que não. Apresenta-se nesse momento um enorme despreparo dos seguranças, não somente deste mercado, mas de outros. E eu já citei aqui, graças ao destino, né, já não está mais nesta direção a pessoa que eu citei, um jovem de 22 anos, que foi admitido como segurança de um shopping center, e onde, sem arma, sem nada, teria que enfrentar uma situação como essa, e não sabe nem brigar. E se tivesse que brigar, poderia ficar cego pelo instinto, que numa briga de violência, o instinto cega as pessoas, a adrenalina deixa, o instinto é animal, nós somos ainda predominantemente animais. Então, isso tudo tem relação com o despreparo das pessoas, né? Há um grande despreparo nesse sentido, e aí banalizaria-se a pena de morte, né, Edinho? Eu fico observando isso, porque as pessoas estão, né? Mas ele tinha uma ficha criminal larga, ele tinha uma ficha criminal gigantesca, ele é culpado disso, olha o que ele fez, tal. Eu acho que são atos distintos que não podem isentar o fato que se ocorreu, né? Acho que numa observação nesse sentido. E outra coisa que também é interessante de se ver é que há diversas rupturas, até mesmo em relação à própria empresa que era detentora do contrato nacional. Também tinha irregularidades com a empresa. Então é uma série de erros, né? Uma série de situações que se repercute nesse fato, se aglutina nessa lamentável expressão que nós vimos na nossa sociedade brasileira, né? Exatamente. Citando esse fato que aconteceu em Caxias do Sul, de um jovem despreparado assumindo uma função de segurança num shopping de grande movimento, acende-se o alerta vermelho para as autoridades caxienses buscarem aí uma revisão nos protocolos dessas empresas terceirizadas de segurança, porque eles têm porte de arma, eles têm aí a obrigação de um momento de proteção, eles são protetores. A autoridade naquele momento ali, eles não têm um preparo psicológico, eles não têm, né, um manejo correto da situação muitas vezes. Então abre-se o alerta vermelho imediatamente para que a nossa Câmara de Vereadores, através de qualquer um dos representantes, peça um pedido de informações de como estão sendo fiscalizados e quais as falhas desses protocolos de segurança antes que alguma coisa como Porto Alegre aconteça. Primeira coisa. Segunda coisa, né? O mercado não pode simplesmente passar para a empresa a responsabilidade disso, porque se você é uma empresa multinacional com o porte e o poder econômico que tem, não colocar-se, né, sob a sua também corresponsabilidade à empresa que você contrata, é muito simples você passar a responsabilidade para o outro. Já se envenenou cães nesse mesmo mercado, já teve um acontecimento que o funcionário teve um ataque cardíaco
e as lojas não foram fechadas, né? Ele foi coberto com guarda-ações até que a perícia viesse. Então, quer dizer, o lucro, o dinheiro, não pode estar acima da sociedade. É preciso rever isso tudo, e isso tudo é uma outra questão, que não tem nada a ver com o racismo, né? E também não tem nada a ver com a violência, a ficha criminal do rapaz, que realmente, que exista. Então, quer dizer, nós podemos, então, qualquer pessoa que você encontrar com uma ficha criminal no seu caminho, você pode assassinar. Ora, nós vivemos aonde? No Velho Oeste, né? Existe autoridade, você pode denunciar. Mesmo assim, você ter uma ficha criminal não significa que você esteja cometendo delitos naquele momento, né? É claro que esse caso tem várias coisas, desdobramentos que vão aparecer, mas nada disso justifica, né, o sufocamento. O George Floyd, lá nos Estados Unidos, também tinha ficha criminal, né? E também ele foi, né, um símbolo de protestos, porque há uma questão muito mais profunda, né, do que a questão Então, quer dizer, se fosse um homem branco, né, estaria sendo questionada a ficha criminal deste homem na questão do assassinato. Quantos políticos que nós estamos aí de tornozeleira, né, e são também com uma extensa ficha criminal, se fossem assassinados, aí seria um protesto? Não. A ficha criminal é só um detalhe neste caso, né? A pena de morte não existe nem por autoridades e muito menos pelo cidadão. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Essa é uma simples questão. O despreparo ficou escancarado e a omissão do mercado em terceirizar a questão também. Então veja como nós estamos vivendo precariamente várias questões aqui citadas, Edinho. Tem bastante observações, Miguel Brambila. Nós vamos aqui um pouco mais ao nosso intervalo aqui na programação. E como é que fica agora esta relação com o consumidor, a própria rede de supermercados? Vai ter que passar por um processo de uma retratação e reconstrução de imagem muito grandioso, né? Mas você vai ficar esquecido, como outros tantos, como ficou esquecido lá o viaduto que caiu na cabeça da pessoa, né? Isso simplesmente vai cair no esquecimento logo ali adiante. E se esse racismo que existe é real mesmo, né, muita gente vai dar razão para o mercado e vai dar razão para os seguranças. Já deve ter gente que esteja dizendo isso, né, que realmente, né, que ele que começou a briga e pagou pelo preço, porque vai ter outros crimes também, né, Eu vi um comentário do Alexandre Garcia agora pela manhã muito interessante, que se algum cidadão, diante de um flagrante delito, cidadão, como eu, como você, der voz de prisão para o delituoso, ele passa a estar foragido imediatamente. Ele, entende? Então já começaria a contar o prazo, né, para a lei, porque eles não iam obedecer, né? Se eu chegasse lá e dissesse, vocês estão presos porque estão matando a pessoa, eles iam dizer, e capaz de me matar também. Mas, e como ninguém quer se comprometer, né, disse que a segurança do Carrefour mordeu o dedo para dizer que foi agredida também pelo cidadão. Então, ninguém tentou impedir. Ninguém tentou, ele ficou 5 minutos ali apanhando, de 2 pessoas, né? Então, se alguém tivesse dado voz de prisão mesmo, né, legal, testemunhada, gravada, né, porque estão chegando outros vídeos para a polícia, eles estariam já em situação de foragidos a partir daquele momento. Então, os prazos legais, mas o cidadão brasileiro não conhece a Constituição, ou quando conhece, né, não quer participar. Por exemplo, Edinho, né, vou citar agora uma outra coisa que me ocorreu, lá nas praias de Florianópolis, por exemplo, existe uma lei federal que eu não me recordo agora, que eu tirei foto, eu vou mostrar amanhã, lei federal, que a perturbação de sossego com esses tum-tum-tuns aí, são 5 pontos na carteira e recolhimento do veículo, em qualquer lugar. Placas, né, uma lei no 5.000, alguma coisa, a lei federal. Então, mas ninguém denuncia, ninguém se preocupa, né? Não tem sossego. Mas em Caxias nós temos muitos problemas. Eu, particularmente, enfrentei vários problemas sobre isso. Fui obrigado a me expor e chamar a polícia. Então, não, tem muitas coisas a serem raciocinadas e pensadas sobre diversos outros aspectos e pontos também que têm ampla repercussão no dia a dia e na movimentação, né, no quadro social. Tem muitas pessoas também, Miguel Brambila, fazendo observações sobre as pessoas que estavam ali filmando. Isso não é um ato de inação? Não é crime também? Sim, eu acho que filmar foi importante. Mas elas precisavam chamar a polícia imediatamente. Primeiro você salva a vítima, mas hoje em dia, em tempos de rede social, né,
você procura, né, o acidente para ter views, né? E isso é cumplicidade, é omissão de socorro. Na verdade é isso, é omissão de socorro. Se o pessoal que estivesse no mercado ali, mais pessoas, porque foi bem na frente do mercado, ou no shopping, então mais pessoas tivessem interferido ali, disse, olha, só um pouquinho, né? Mas acontece que numa situação como essa, aconteceu com o George Floyd também, as pessoas temem a reação dos policiais ou dos seguranças que estão às vezes armados e que a violência se expanda. É complicado realmente, é complexo. Você se meteria numa situação como essa, você só pode julgar participando de uma situação como essa. Eu nunca enfrentei algo como esse, mas a tendência do ser humano é se omitir. A tendência do ser humano é dar razão e pressupõe-se, né, que os policiais ou a segurança do mercado estivessem preparados. Mas sendo que foram 5 minutos, né, de violência, era preciso realmente uma ação mais rígida de salvar o rapaz, né? Foi omissão de socorro, sim. Dificilmente isso vai adiante, né? Dificilmente alguém realmente vai ser incriminado mais profundamente sobre isso, mas que sirva como lição. Filmar vai ajudar, inclusive, a esclarecer melhor os fatos e ajuda o debate. Mas antes de filmar, era preciso realmente, né, que alguém salvasse ali o rapaz que estava sendo assassinado publicamente. É um absurdo, é uma barbárie, Edinho. 10 horas e 40 minutos, Miguel Brambila, a gente vai a um breve intervalo na programação, em instantes vamos estar de volta com vocês. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar.
O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Muito bem, já estamos de volta, 10 horas e 44 minutos, e nós vamos agora para outros destaques que a gente está debatendo ao longo desta manhã. Nós vamos agora falar sobre, mais uma vez, sobre ela, né? Que ainda está muito presente, ainda está viva, que é a Covid-19. Caxias do Sul chegando a recorde de casos ativos. Estado do Rio Grande do Sul, através da avaliação do governador Eduardo Leite na sexta-feira, coloca a Serra Gaúcha mais uma vez em bandeira vermelha. A contrapartida, nós estamos ainda aguardando essas movimentações da vacina. E, claro, aí começa uma série de questões. Algumas vacinas com uma determinada eficácia, outra com uma eficácia mais redobrada, e todas as situações no entremeio na disputa política. Assunto para ele, Miguel Brambila, mais uma vez, fazer as suas avaliações. Miguel Brambila, que a gente pode avaliar de todo esse cenário, destacando que 2021 tem que ser o ano D. Essa vacina tem que estar na mão de todos os brasileiros. Eu perguntaria, Edinho, o quanto das voltas às salas de aula representam nesse aumento do contágio, não só em Caxias do Sul, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você sabe que eu tenho uma criança de 11 anos de idade, e eu mesmo, muitas vezes, você esquece, você usa máscara, você bota a máscara em cima da mesa, você bota a mesma luva, essa luva que você usa para se servir nos restaurantes, né? Você tira ela para comer, depois você vai botar uma mesmo, vai pegar outra, então, né, você vai estar de máscara, a utilização de máscaras, mesmo que você utilize corretamente, nas escolas públicas, de que forma este hábito da utilização de máscaras está sendo controlado. Você vai ficar uma tarde inteira numa sala fechada, com crianças, né, que vão pegar lápis, que tem costume de botar na boca a ponta do lápis, que vão botar a mão nos cadernos, tem álcool gel para todo mundo. Então eu pergunto, até que ponto? O comércio não é. Porque o comércio, em qualquer lugar que se vai, você toma banho de álcool gel, né? Onde eu passo, que a minha mão vê um álcool gel, ela já está viciada. Vou ter que ir no álcool gel anônimo para mãos, porque, né, eu sou compulsivo. Então, veja será que é coincidência realmente, né? Voltou às aulas a semana passada e os casos já aumentaram instantaneamente? Será que não é o momento? Será que se voltou no momento certo? Eu pergunto, eu não tenho certeza. Nós vamos decidir em Caxias, agora, quarta-feira, o retorno da minha filha à escola, e se for, vai ser sempre, né, com uma extrema preocupação, com extremos cuidados, mas são crianças, né? E o adulto não tem cuidado. Então, é preciso também a questão das campanhas eleitorais. Isso é reflexo das bandeiras, dos partidos, né? Eu conheço pessoas que moram perto isso no primeiro turno, que moram perto, né, de comitês, e que era um absurdo, né? Entra, sai, descuida, aperta a mão, não aperta a mão, há os negacionistas, não há. Então isso vai muito de pessoa para pessoa, como se politizou, não é, Edinho? Então veja bem, se Caxias do Sul está com bandeira vermelha, uma parte disso tem relação, na minha opinião, duas coisas, né? Não se trata do comércio, se trata da campanha eleitoral, dos comitês eleitorais e da volta às aulas precipitada. E depois outras observações que a gente pode fazer, né? Nós estamos falando, e isso aqui é muito interessante, nós falamos hoje de manhã, Miguel. Em torno de uma esfera de 1.700 pessoas, tá? Essas pessoas foram as pessoas que chegaram
o quadro de sintomáticas, mas chegaram a um ponto que não suportaram mais e entenderam que era muito mais que uma gripe. E quantas que ainda não foram buscar atendimento? E quantas que são assintomáticas? Então, a pulverização, esses são dados que a Secretaria de Caxias do Sul tem, mas os números podem ser bem maior. E o que chama atenção é toda a região serrana, Miguel Brambila, também aqui da Serra, com elevados números sobre casos ativos nos respectivos municípios que englobam nossa região com Covid-19. Eu acho que dificilmente a postura do governador vai ser de aceitar qualquer observação por parte da mesa para retornar uma bandeira laranja, Miguel. Olha, Edinho, eu não chutei nenhuma vez aqui, porque é matemática. Então, não é chute, é matemática. Em 15 dias nós teremos 50% disso reduzido, porque é a campanha eleitoral. Então, só quem tiver segundo turno, e ainda assim não tem candidatos a vereador, então vai reduzir bastante. 50% disso vai reduzir em 15 dias. Ou a pessoa vai se curar, ou a pessoa, infelizmente, né, vai perder a vida. Tivemos mais um conhecido. E o resto, né, vai se manter estável nessa linha de 50% a mais por causa das aulas, das escolas públicas que voltaram no Rio Grande do Sul. Basicamente, a matemática é essa. Não há outra explicação. Qual é o fato atípico que nós tivemos para este aumento, né? Se os protocolos estão estabelecidos, se tudo está sendo feito de maneira correta, não pode se culpar e sacrificar o comércio, eu repito, não é possível sacrificar mais do que já está a economia por causa disso, né? Porque o governo federal mente, né? Está mentindo nessa questão de que não tem inflação, que a inflação já se botou 13,45, né? A meta de inflação para o ano, muito mais que isso, né? Na outra questão aqui no caminho, não sei por que razão, em Caxias do Sul a gasolina custa quase R$5, eu paguei R$13,90 em imposto à gasolina, R$4, R$4,10, nós pagamos quase R$5 em Caxias do Sul, né? Claro, paguei um litro de leite, por exemplo, R$4 em Florianópolis. Então, a inflação dos alimentos, né, ela é grande e ela é perturbadora. Então eu repito, vou repetir claramente, Edinho, se daqui a 15 dias 50% dessa curva vai cair, porque é reflexo das eleições dos comitês políticos partidários e das campanhas eleitorais. É óbvio, né? Não faz? É óbvio. Não teve outro fato atípico, né? E a volta às aulas, né? A volta às aulas é o problema que não sei como será resolvido. Eu tenho dúvidas, sinceramente eu tenho dúvidas. 10 horas e 51 minutos, nós estamos fazendo algumas avaliações aqui no nosso Sabe Caxias by Bitcom, agradecendo toda a audiência que está junto com a gente, o pessoal que nos acompanha, nosso muito obrigado pelo carinho, né? Um grande abraço a toda a audiência que vai mandando suas mensagens, vai fazendo o encaminhamento de mensagem, a gente está muito contente, muito feliz com toda essa repercussão. Miguel Brambila, apagão do Amapá. E agora, na contrapartida de tudo, ainda somado ao que nós estamos aqui comentando, né, nós ainda estamos agora com temporais lá na região. Sem luz e com temporal, apagão no Amapá e todo mundo se isentando das responsabilidades. Eu só quero mandar um abraço especial para a Maria Brambila, está junto com a gente acompanhando. O que a gente pode destacar sobre o nosso Estadão do Amapá? Aonde é que estão os culpados? Olha... a lista é grande, Edinho. A lista é grande, né? Eu escrevi uma música há 30 anos atrás, Neurose ainda não tem cura, tá todo mundo ocupado, sonhando para si mesmo, é tudo papo furado. E é isso que acontece até hoje, né? Tá todo mundo ocupado com o poder, com o seu quinhão de mordida na sociedade. E voltando àquele vídeo que eu falei do Vitor Camejo no início, o humorista, o Bolsonaro reclamando como se fosse o Shrek estressado, eu só tenho problemas. Ora, você se elegeu presidente do Brasil para resolver os problemas, você queria se eleger para ser o rei? Né? Você é presidente do Brasil, você tem a responsabilidade de resolver os problemas e fica se queixando dos problemas. Então renuncia, meu amigo, sai daí, né? Pede para sair. É simples assim. O Amapá é responsabilidade, sim, da questão da não fiscalização das empresas concessionárias. Óbvio, a empresa é concessionária. Ela tinha lá um terceiro gerador que não funcionava, ganhando uma grana preta, e aí
o que eles fazem de contrapartida, não. Ora, só que faltava cobrar conta das pessoas, né? Então, como se fosse uma grande, né, benesse, né? Não vamos cobrar a conta das pessoas, né, de eletricidade deste mês de novembro. Ora, e o resto dos prejuízos e todos os problemas relativos à questão social. Então, há males que vêm para bem, né? Porque o Brasil, acenda-se o sinal vermelho, o Brasil precisa de oposição, né? Com a bancarrota dos governos passados, federais, a bancarrota, mensalão, Petrolina, tudo que aconteceu, e eleger-se esse Bolsonaro debilóide, né, e aquele governo do Temer, que também de honesto não tem nada, gerou-se aí essa raso debate político nacional. Então o Brasil não tem oposição. Qual é a oposição ao Bolsonaro? Né? A esquerda perdeu a moral, o Bolsonaro é maluco. Então nós precisamos refundar a política, né? Refundar o debate social. Precisa-se fiscalizar as agências concessionárias reguladoras, né? O que aconteceu com isso? Essa empresa deve se responsabilizar. Inclusive, eu não sei por que não se abriu aí mais rapidamente um espaço mais rápido para o plano C, porque essa empresa vai quebrar, né? Ela não pode ficar, nós podemos ficar à mercê a um Estado brasileiro, e pode acontecer em outros, à mercê de uma única fornecedora de energia, que é a espanhola, né? Que deixa todo um estado, 35 municípios, nessa situação, cidadãos brasileiros. A culpa é do governo federal, são cidadãos brasileiros, né? Imediatamente o exército já devia estar lá estabelecido, mas ele quer fazer guerra com os Estados Unidos, essa picareta de presidente. Tem diversas coisas, e a gente vê que a população lá, o povo está precisando de ajudas, as ajudas não chegam. Nem sequer a ida, né, do presidente até o estado se deu, nenhuma autoridade pública federal lá esteve presente, e o próprio governo ainda, né, o próprio presidente, além das questões governamentais, ainda tem questões familiares, né, para estar buscando resolver. Isso traz cada vez mais desgastes à figura de Jair Bolsonaro, que já se mostrou pelo reflexo das urnas. Como é que está o entendimento, né, da relação entre o eleitor comungando com seus princípios, né, que muitos se apoiaram, né, dizendo que era bolsonarista, para poder consolidar, e consolidaram muitas vezes os cargos políticos, mas esse efeito foi muito minimizado e se perdeu nas campanhas a prefeituras de todos os municípios brasileiros. O que vai ser, mais ou menos, do futuro, aí dentro de 2021, dos caminhos do governo federal encabeçados por Jair Messias Bolsonaro, na tua visão, Miguel? Olha, vindo a vacina, vai se criar a questão da logística da vacina. Quem vai receber primeiro, como serão os protocolos, né? Vai se criar, e se vai se elitizar a vacina, se não vai, como vai ser. Primeiro lugar. Segundo lugar, Edinho, os problemas familiares, como ele já disse no início do governo, né? Porque ele está envolvido nessa questão das rachadinhas, porque ele usava o gabinete do filho, como diz o professor Marco Villa, ele é o chefe da organização criminosa das rachadinhas, é peculato, é dinheiro público, né? A esposa do Flávio Bolsonaro não tirava dinheiro da conta e ficou 4 anos sem tirar dinheiro da conta e comprou vários apartamentos com dinheiro vivo, ora, sem tirar dinheiro do banco. Então, quer dizer, o dinheiro brota, né? Ele planta o dinheiro. Então, se o Bolsonaro não tivesse envolvido nisso, ele não estaria preocupado. Se eu fosse pai de filhos corruptos e eu não sou corrupto, eu diria, olha, o problema é deles, eu sou pai, eu ensinei, eles não aprenderam, não posso fazer nada, mas eu sou o presidente da República, preciso continuar o meu governo. Ponto final. Mas ele está preocupado porque ele também tem envolvimento, né? Então isso tira aí a aura de homem honesto, né, do presidente Jair Bolsonaro. E ele está com medo de cair, né, Rodolfo? Porque assim que se puder voltar às ruas de uma maneira mais segura, e que o Congresso Nacional voltar presencialmente, e houve uma progressão, um ressurgimento das esquerdas em alguns locais do Brasil, veja bem que por exemplo, olha Caxias do Sul, né? Pepe Vargas teve 35% de votos no primeiro turno. O Giron achava que ele já ganharia no primeiro turno, né? Ou seja, o pessoal não abandonou a esquerda. E a esquerda é bom que exista para fazer oposição, mas tem que recuperar a sua moral, né? Não pode esconder o passado. Assim como ninguém pode, eu não posso, você não pode, outras instituições também não podem, tem que assumir o passado e filtrar esse passado e recomeçar. Eu acho que isso é o mais correto, né? O que o Bolsonaro não faz, ele nega tudo, né? Então, portanto, o risco dele cair é bem grande.
Perfeito, tá aí Miguel Brambila fazendo as suas avaliações, colocações e a gente vai seguir. Miguel Brambila, nem encerramos ainda esse mês de novembro com tantas coisas acontecendo, né? Um camalhaço de situações e deu para entender que se nós olharmos novembro e fizermos uma ligação com conexão a janeiro, dá para ver que as coisas no de janeiro nem foram resolvidas ainda. E nós já estamos indo para 2021. Há muita expectativa quanto ao ano de 2021, mas parece que se abre uma janela que mesmo nós ir colocando os pés em 2021, com toda essa esperança do povo brasileiro, nós vamos estar muito presos ainda ao ano de 2020 por tudo isso que o ano de 2020 está proporcionando. E a Covid-19 está presente, mas ao mesmo tempo está muito visível também, né? Essa fragilidade política e de pessoas centradas dentro do nosso país. E isso ainda vai virar um ponto de interrogação que a gente não sabe onde vai dar. Mas uma coisa que está mostrando é o seguinte: tem pessoas fragilizadas, aumentando o índice de situações de pobreza, de miserabilidade, desigualdades sociais, o distanciamento entre ricos e pobres vem aumentando, e isso vem mostrar que o Brasil de verdade não está preparado para nada. Miguel Brambila, 10h59, deixar o espaço para suas considerações finais. Sim, e quem tem a responsabilidade de observar isso com isenção precisa fazer um debate sério, participar de um debate correto, assumir-se que ninguém é dono da verdade, colocar-se as cartas na mesa numa política correta, né, onde o cargo público não seja carreirista, mas seja com a real intenção de resolver os problemas, não reclamar do que eles existem. Se eles existem, é porque houve omissão, não foram resolvidos. E, portanto, é preciso resgatar o debate político. O debate político sério levará a sociedade a um norte, ou a um sul, a uma direção. E isso fará com que a sociedade respeite novamente a classe política e o debate social. E, portanto, a administração do dinheiro público se tornará mais efetiva. Os políticos serão melhores fiscalizados pelos seus eleitores, os eleitores terão maior satisfação, por exemplo, né, na administração das escolas, das ruas, da saúde, o que não se fez, Edinho, né? Nós dissemos aqui rapidamente que os hospitais de campanha que foram rapidamente desmanchados em meio ainda à primeira curva, na primeira onda, e nós dissemos que o Brasil chegaria na segunda onda sem sair da primeira. É matemática, é o óbvio do ululante, você sabendo somar 2 mais 2 e conhecendo um pouquinho só do ser humano, é simples, entendeu? Nós não saímos da primeira onda. Nós vamos chegar aí ainda no refluxo da primeira onda, né? no repuxo que seja. Então, os hospitais de campanha deveriam ter sido foco único para as pessoas da Covid e as eletivas cirurgias ficassem para os hospitais tradicionais. Se gastou-se um monte de dinheiro em hospitais de campanha que ficou ocioso, que ficaram ociosos, com profissionais, e o pessoal contaminado com a Covid nos hospitais. E o pessoal esperando fora nas filas eletivas, cirurgias de câncer, cirurgias de útero, exames que precisavam ser feitos, coisas nesse sentido. Então, basta simplesmente, né, resgatar-se o debate político, porque as equipes do governo Bolsonaro não se encontram. A reunião ministerial liderada pelo Bolsonaro é aquela confusão lá que veio à tona com o Moro, ele batendo na mesa como se ele fosse, né, o Chaves, como se ele fosse o Maduro, como se ele fosse, né, o Bin Laden, sei lá eu, né? Enfim, não gera administração de equipe, plano de governo, projeto. Onde é que está o Guedes, né? A inflação crescendo, o dólar crescendo, o Guedes bem quietinho, né? Vai sair pela tangente, vai sair a francesa, o malandrão, enfim. Tudo isso, né, está na nossa pauta para outros programas, para outros dias, Edinho, mas o povo brasileiro é forte, já passamos por muitas coisas e vamos com certeza avançar. É isso, meu caro irmão, ficamos por aqui. Amanhã voltamos falando ao vivo aqui de Garopaba, e onde não está a bandeira vermelha, tem segundo turno em Garopaba, né, um município grande, né, porque eu vi carreatas aqui, enfim, e amanhã voltamos com mais assuntos do seu interesse. A questão é, a volta às aulas e a campanha eleitoral levou Caxias à bandeira vermelha e o Rio Grande do Sul também. Pensemos nisso, Edinho. Tchau, até amanhã. Até amanhã, meu irmão. E olha que interessante tudo isso, né? Quando o Miguel Brambila falava agora no seu fechamento, algumas expressões, né, de sua fala, dá a sensação que nós estamos reassistindo um vídeo do começo do ano. É as mesmas coisas, não avançou nada e só pelo contrário, está regredindo cada vez mais. Vamos encerrando por aqui o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Fiquem ligados, já tem o lance esportivo aqui na Bitcom TV.
Com TV. Passa no seu smartphone.